Olá, alunos, tudo bem? Agora a gente vai iniciar a nossa disciplina de gerência de emergência, ok? Finalizamos já a legislação básica e agora vamos dar início à parte de gerência de emergência. Eu vou estar compartilhando a tela com vocês para iniciarmos o conteúdo. Aqui a gente começa, né, pelo slide inicial da apresentação, é uma apresentação padronizada aqui da escola, então só mudei o nome da disciplina. E o que que acontece com a parte da gerência de emergência? Gerência de emergência vai ser nada mais do que as análises e o gerenciamento que vocês vão estar fazendo, correto? Das coisas e diligências que vocês vão passar. O bombeiro civil, ele é um profissional que ele está presente em praticamente todas as indústrias brasileiras. Então, é assim, profissão com emprego na certa. E aí, dessa forma, você vai ter medidas, vai ter procedimentos, vai ter operações padrões, tudo que você vai ter que fazer para poder gerenciar as suas emergências, os seus riscos, das atividades que você vai fazer. Para que que isso vai servir? Isso vai servir para que quando ocorra, você saiba o que fazer e como fazer e para que haja uma padronização do que você tem que realizar nas suas atividades quando elas acontecerem. E a eficácia desse gerenciamento, ela vai depender dos profissionais que vão estar sendo treinados diariamente e que vão corresponder a este treinamento, e também a respeito ali do trabalho em equipe. O trabalho em equipe vai ser primordial nessa situação. Vocês devem lembrar bem que quando eu comecei o slide lá de legislação básica, eu falei de características que o profissional tem que ter, e uma delas foi o trabalho em equipe. Então, ele fica evidente aqui no gerenciamento de emergência, porque uma equipe que trabalha unida, que trabalha bem, vai efetuar as coisas com eficácia. E dentro desse gerenciamento, a organização que você estiver trabalhando, ela vai integrar tudo ali para que interaja. Então, dentro disso, o principal documento que você vai estar trabalhando vai ser o seu plano de atendimento à emergência. E a gente então está falando de gerenciamento de emergência, gerenciamento de risco. A gente tem uma administração com uns 5 pontos que vocês estão vendo aqui, que a gente salienta para esse evento, que é a sobrevivência, ou seja, se você tem vidas humanas, a sua obrigação é ali fazer com que elas sobrevivam. A concentração, o que que é essa concentração? Essa concentração, ela vem a ser a concentração do pessoal em efetuar as atividades, estabilizar prejuízos, então, assim, ter o menor grau de prejuízo possível, interrupções de operações que sejam sempre menores, não sejam por muito tempo, e manutenção da imagem da instituição. O que que é essa manutenção da imagem da instituição? Você não vai sair denigrindo, não vai falar quantas pessoas morreram, o que aconteceu. É um trabalho que exige sigilo profissional. Outro ponto importante que a gente vai destacar, os recursos disponíveis. Então, dentro desses procedimentos que você vai criar, você vai estar ali sabendo a capacidade de cada recurso que você tem, sejam eles extintores, capas, tudo que vai estar à sua mão. Se for uma emergência que não envolva incêndio, você tem que ter em lista o que é, o que você precisa, o que você deve fazer, qual a equipe tem que ser treinada, tudo isso tem que ser delimitado. Então a gente começa aqui, né? Eu falei treinado, equipe treinada, então tudo envolve a questão de treinamento. E o que que é o treinamento? Pus até uma frase simbólica para vocês. Experiência é uma professora dura, porque
Ela dá o teste primeiro e a lição depois. Então, o que que significa isso? Você vai aprender na prática. Você vai aprender fazendo. Você não vai poder parar aqui só, eu fiz o curso e pronto, tô ótimo, tô perfeito, não vou precisar estudar mais. Não, para você adquirir a sua experiência, você vai estudar, mas também você vai alinhar a prática. A prática é essencial. Então, o que que isso acontece? Você tem que ir para campo, você vai para jogo, você vai aprender em prática todas as teorias que a gente viu aqui nessas aulas. O risco versus a análise. A coisa mais importante aqui que a gente vai ter que lembrar dentro disso é a questão do risco. Você saber o grau de risco que você tem numa indústria e saber analisar esse grau de risco. Qual a confiança que você vai ter ao desempenhar essa atividade? Você tem que conhecer muito bem o local onde você está e quais medidas você tem que tomar. E não vai ser só a teoria que vai te dar essa confiança. Por isso, a gente falou lá anteriormente, por isso que treinamento veio antes. Porque treinando, fazendo, você vai pegar a experiência e ver em quais pontos você vai aplicar as teorias. Temos aqui a questão do risco aceitável. O risco aceitável ele vem muito de uma interpretação pessoal. Pode ser que o que seja aceitável para mim não vai ser aceitável para você. Aqui temos algumas etapas de análise dos riscos propriamente ditas. O que que é essas análises propriamente ditas? Você vai ver questão de região, horário, condições atmosféricas, tudo isso tem que ser analisado. Vou dar um exemplo de condições atmosféricas. Vamos supor que você está com incêndio numa planta industrial e ali você então tem que ver para que lado o vento está tocando. Porque vai que você vai por um lado que não é o lado que o vento está tocando. E ali pode ficar muito pior. Gente, isso aqui é o início da nossa matéria, depois a gente vai estar dando a continuidade na semana, na parte presencial, ok? Então, assim, eu peço que vocês já comecem a dar uma lida nessa matéria ali do que eu pus. Se vocês verem alguns vídeos, algo do tipo, tragam para a aula na segunda-feira. Outro detalhe importante que eu quero frisar aqui com vocês: as atividades que são passadas, elas contabilizam hora também da matéria, ok? Então, todas as pesquisas que eu já passei de legislação básica, elas contabilizam horas, porque aí talvez você olhe e pense, mas é porque contabiliza horas, tá bom? Então, assim, só para ficar tranquilo, e eu aguardo vocês na aula presencial no começo da semana. Até mais, obrigada.